Cara presidente desta sessão, senadora Lúcia Vânia, senhoras senadoras, senhores senadores, a impunidade, a incapacidade do poder público para conter a violência em nosso país, principalmente nas grandes metrópoles, cada dia mais alarmantes, são motivos suficientes para impedir a exclusividade de investigação pelas polícias federal e civil, prevista na proposta de emenda à Constituição, famosa PEC 37 de 2011, que deve ser votada no plenário da Câmara Federal no próximo dia 26 de junho, segundo a agenda estabelecida pelo presidente da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves. Falo isso, senhoras e senhores senadores, porque enquanto a polícia investiga os chamados crimes de sangue, sobrecarregados com as estruturas disponíveis, outras instituições, como o Ministério Público, devem ajudar, por exemplo, a acelerar os processos de investigação ambiental e de defesa do consumidor. Cabe lembrar que este plenário aprovou recentemente o PL 132, relatado pelo senador Humberto Costa, que regulamenta as atribuições e garante maior autonomia aos delegados de polícia nos inquéritos respectivos, os inquéritos policiais. Eu discordo, sim, dos privilégios de uma instituição em detrimento de outra, pois acho que o corporativismo enfraquece a democracia. A polícia é instituição e peça fundamental para ajudar na solução do complicado quebra-cabeça da segurança pública de nosso país. Sou favorável, portanto, à colaboração inteligente entre as instituições, cada qual com a sua especialização, habilidade e competência e prerrogativa. Esforços conjugados possibilitam maior solução de problemas, sobretudo na nossa complexa estrutura social. Por isso, defendo a autonomia do Ministério Público para realizar investigações, assim como também considero relevante o papel de investigação feito hoje por uma instituição importante, da qual participei honradamente há 40 anos, a imprensa. Estou falando de complementação de atuações, colaboração de trabalho, equipes e estruturas sem substituições. Sou favorável, sim, à autonomia de outros órgãos importantes para as investigações de crimes na administração pública. Cito o caso da Receita Federal, do Banco Central do Brasil, da Controladoria Geral da União, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. São instituições que cumprem a lei e ajudam, dentro dos limites previstos e legais, a resolver problemas e desvendar crimes, sejam quais forem, sem partidarismo ou corporativismo ou ideologia. Cito alguns exemplos. No caso, aqui faço questão de referir os dados publicados no jornal O Globo do último fim de semana pelo colunista Merval Pereira, demonstrando a importância do trabalho do Ministério Público para o combate a crimes financeiros, segundo o Procurador-Geral do Banco Central, Isaac Sidney Menezes Ferreira, citado na publicação. A obrigação legal de informar ao Ministério Público os indícios de crimes fez com que mais de 16 mil comunicações tenham sido feitas pelo Banco Central. Além disso, a lei permite a atuação do Banco Central nas ações penais iniciadas pelo Ministério Público. Atualmente, 55 processos estão em andamento. Por isso, a importância de manutenção da ação compartilhada colaborativa. Outro exemplo é o caso da adulteração do leite com formol, ocorrida no meu estado, no Rio Grande do Sul, e em outros estados como Goiás. A participação do Ministério Público foi fundamental para a solução do caso e a prestação de contas aos consumidores. Ontem recebi a visita de 2 procuradores, o chefe da Procuradoria Regional da República, da 4ª Região, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha, e do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, doutora Fabiola Dor Calói.
No encontro, os representantes do Ministério Público apresentaram dados sobre a sobrecarga das autoridades policiais nas investigações penais, que limita a solução de crimes e a eficiência das apurações, especialmente nas grandes capitais do país e áreas metropolitanas, onde as ocorrências são muito maiores. Pesquisa sobre o inquérito policial feita em Porto Alegre, capital do meu estado, também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e aqui no Distrito Federal, apontou deficiências da polícia nas investigações criminais. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, de 3.167 registros de homicídio em 2005, a maioria, 92,5%, chegou ao Ministério Público somente 4 anos após o fato. Desses, apenas 111, 3,8%, foram levados ao Poder Judiciário por meio de denúncia. São dados preocupantes que afetam a percepção social sobre a segurança pública. Como contraponto, cito os argumentos de Roberval Fernandes, um morador de Niterói, do Rio de Janeiro, que se manifestou em relação aos impactos da PEC nas instruções criminais. Segundo ele, tanto o MP, o Ministério Público, quanto a polícia têm péssimo desempenho na conduta dos inquéritos. A Polícia Civil não dispõe de efetivo necessário para a condução de investigações. E, segundo esse morador do Rio de Janeiro, o Ministério Público, em muitos inquéritos que são devolvidos às delegacias, também enfrenta limitações que resultam em morosidade e falta de sintonia nas investigações, com graves prejuízos à sociedade. Aliás, eu gostaria até de também lembrar, porque hoje à tarde eu tive uma reunião importante com membros da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui em Brasília, na sede da instituição, quando fui agendei uma reunião com a doutora Kátia Gisele Martins Vergara, promotora da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social. Ali, junto com o vice-presidente da Associação do MP do Distrito Federal, Dr. Trajano Souza de Mello, e da ouvidora-geral, doutora Maria Rosinete de Oliveira Lima, e além de outros promotores e procuradores, e também homens e mulheres, aliás, senador Pedro Taques, a instituição aqui no Distrito Federal, dos 10 que estavam presentes, eram 6 mulheres e 4 homens. Eu fico feliz que, do gênero que tanto defendemos, as mulheres estão bem representadas. E o que eu ouvi ali naquela reunião do MP aqui do Distrito Federal? A atuação exemplar da ouvidoria, aliás, a ouvidora foi da polícia, o marido é um delegado. E ela relatou-me casos de efetividade, vão bater as portas lá, na última instância que encontra a sociedade e o cidadão para denunciar violência contra a mulher, abuso sexual de um paciente deficiente físico dentro de um hospital público, senador Pedro Taques, ou abuso contra o consumidor em instituição privada de ensino aqui no Distrito Federal. Ações imediatas que têm direito ao direito do cidadão, à cidadania. E se a PEC 37 for aprovada, a sociedade vai ficar desprotegida, porque essas ações não serão feitas, senador Pedro Taques, não serão feitas para atender a demanda da sociedade. E é exatamente esta ação que protege o cidadão, protege a cidadania, que pode estar sendo violentada, acabada e anulada e aniquilada se a PEC for aprovada. Basta lembrarmos também aqui, e vemos diariamente fatos lamentáveis sobre aumento da criminalidade e da violência no país, inclusive a violência doméstica, que atinge crianças, mulheres e idosos. Basta relembrarmos o caso do auxiliar de manutenção, Eduardo Paiva, de 39 anos, covardemente executado em plena luz do dia em bairro nobre da cidade de São Paulo, mesmo após implorar de joelhos para não ser assassinado. O fato, flagrado por câmeras na semana passada, motivou uma reportagem especial da revista Isto É, sobre as dificuldades das autoridades policiais e do poder público para diminuir o número da insegurança no país.
O jovem assassinado deixou 2 filhos órfãos e engrossou as estatísticas crescentes da violência nas grandes metrópoles. A notícia teve repercussão nacional e internacional. Também por isso defendo o papel apartidário e republicano das instituições, seja do Ministério Público, seja da Polícia. Com muita honra, concedo a parte ao senador Pedro Taques. Ana Amélia, a senhora está vendo aquela parte escura do plenário aqui, senadora? Ali, imagine se uma corda desça agora e desta corda desça um marciano. Esse marciano vai ouvir a senhora dizer, esse marciano vai pensar, nós estamos aqui na Suíça, nós estamos na Islândia, na Finlândia, em que não existe corrupção. Nós vivemos em um dos países mais corruptos do mundo. E como nós poderíamos dispensar, né, uma instituição de investigar quando se diz no mundo todo na universalização da investigação? Eu não vejo outra justificativa a não ser vingança em relação ao trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público. O Ministério Público comete erros, sim, como senadores da República, como políticos, como policiais. Agora, você não pode penalizar uma instituição em razão do erro, da prática de crimes, de ilícitos por membros desta instituição. Se isso fosse feito, nós teríamos que fechar o Congresso Nacional, porque o número de políticos que cometem crimes é muito maior do que o número de membros do Ministério Público que, porventura, violam a lei. Nós não podemos... Não podemos, senadora Ana Amélia, não podemos jogar a criança junto com a água suja, quando dá banho na criança. Esse marciano vai subir na corda. Nós vivemos no Brasil, onde a corrupção campeia, a corrupção graça entre as instituições. E aí, agora, com a justificativa de dar exclusividade à polícia, nós vamos impedir que uma instituição ela venha investigar. Nós temos que nos recordar também do prejuízo fiscal, do prejuízo para os estados, porque as receitas estaduais, a Receita Federal, também estas receitas investigam através de procedimentos próprios para estabelecer as multas tributárias. Elas investigam. Qual é o prejuízo que isso ocasionará nas receitas estaduais? Temos que levar em conta. Criminosos, quem comete ilícito, existe em todo lugar. E nós não podemos acabar com a instituição com a desculpa de que o Ministério Público não pode investigar. Eu quero avisar ao marciano que está nos ouvindo que nós moramos no Brasil. Aqui não é a Suíça. Muito obrigada, senador Pedro Taques. E a pior decisão é aquela feita sob emoção e com espírito de vingança. Eu tenho dito que há muita reação política quando a imprensa e o Ministério Público, eu considero 2 instituições irmãs siamesas no processo de fazer a divulgação desses atos dos chamados malfeitos na nossa sociedade. Então, penso que a defesa da PEC 37, ela vai contribuir negativamente para a restrição de direitos da sociedade. O poder de investigação dos órgãos precisa ser mantido para a modernização e desenvolvimento do nosso sistema democrático. Aprovar a PEC 37 é o mesmo que criar um Estado policial, sem controles externos e burocrático, tornando o Ministério Público um mero repassador de provas ao juiz. Manter a autonomia, conquistada ao longo das últimas décadas, para realizar investigações criminais, no caso do Ministério Público, é uma premissa para o fortalecimento do Estado democrático de direito. Não fosse essa prerrogativa, não existiria o inquérito que resultou na ação do independente julgamento da famosa ação penal 470 pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, conhecida como mensalão. Ainda que tenhamos sido 8 dos 11 ministros do STF indicados pelo governo atual do Partido dos Trabalhadores, a maioria dos magistrados da Suprema Corte deste país preferiu escolher o caminho da independência e constatou a existência realmente, no caso deste inquérito, dessa denúncia, acolhendo a denúncia e está em julgamento, mesmo desagradando os autores dos crimes de lavagem de dinheiro. Graças também ao trabalho da imprensa e do Ministério Público, 25 dos 37 acusados saíram da condição de réus para ocupar a posição de condenados. Não fosse essa colaboração democrática, não teríamos o conhecimento sobre o desvio de recursos públicos, de dinheiro dos impostos do povo brasileiro,
usados ilicitamente para alimentar um esquema de compra de apoio no Congresso Nacional, montado, claro, por parlamentares, banqueiros e donos de agências de publicidade. Nos últimos dias, as interações na minha página nas redes sociais, mais especificamente na minha página, nos meus perfis no Facebook, demonstraram uma preocupação da sociedade com o fortalecimento das instituições. Em post relacionado à PEC 37, na qual informei sobre a minha presença no ato contra essa proposta, no último dia 24 de maio, mais de 25 mil internautas interagiram na página. Entre os que comentaram, mais de 90% se posicionaram contra a PEC 37, a PEC da impunidade, que atribui exclusividade às polícias federal e civil para investigar crimes e limitar o poder de atuação do Ministério Público. Boa parte da população já percebeu que a autonomia para investigar crimes, por exemplo, aumenta as chances de solução de delitos. Por isso, insisto no fortalecimento do Ministério Público, nas diferentes áreas de atuação dos órgãos, federal, trabalho, Ministério Público Militar, e a atuação e a autonomia também das instituições competentes para realizar investigações criminais. Qualquer interferência contrária é um retrocesso, um descompasso em relação à lógica da cidadania e da moralidade. Como jornalista que fui durante mais de 40 anos da minha vida profissional, não posso admitir qualquer tentativa de amordaçamento do Ministério Público nem de outras instituições fundamentais para os debates democráticos. Investigações importantes e recentes puderam ser elucidadas, pois as autoridades competentes coletaram maior volume de dados e informações sobre crimes bárbaros e lamentáveis. Portanto, reforço aqui meu pedido para que os deputados federais considerem esses argumentos antes de deliberar sobre a PEC 37. Muito obrigado.